Hora de entrevista aqui no CNN 360, edição de sábado. O terceiro ano da pandemia enfrentado pela gestão brasileira foi marcado por altas e baixas na economia. Em 2022, o preço da gasolina chegou a R$ 8,00 o litro, antes de cair com a desoneração dos combustíveis aprovada pelo Congresso. A inflação, que abriu o ano em alta e desacelerou após sucessivos aumentos da taxa de juros, encerrou o ano em 13,75%. Também tivemos aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, valor que será mantido em 2023 com o Bolsa Família após a aprovação da PEC do governo de transição. O ano econômico no Brasil é assunto do painel CNN de hoje. Estão comigo a Aode Cunha, comentarista de economia. Aode, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Carol, muito obrigado. Sérgio Vale, também comentarista de economia aqui da CNN. Sérgio, sempre um prazer, boa tarde. Boa tarde, Carol, tudo bem? E Juliana Inhas, ela é economista e professora do INSPER. Juliana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Carol, aos meus colegas aqui de painel, a todo mundo que está assistindo a gente. Bem, a primeira pergunta que eu trago aos três é com relação aos desafios do governo Lula para o ano que vem. Temos 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Há também taxa de desemprego que está em torno de 8%, mas é uma preocupação. Inflação também, se seguirá ou não sob controle no ano que vem, sem falar da questão fiscal do nosso país. Aode, começo com você. Qual deve ser a prioridade do governo Lula quando falamos em economia? Bom, Carol, primeiro, sem dúvida que nós estamos no momento onde a economia, esse ano, tem um desempenho melhor, ela vai crescer aí próximo de 3%, mas o país, como o mundo todo, vem de uma pandemia, nós temos uma guerra na Ucrânia, isso teve efeito sobre o preço de commodities, a inflação subiu. A inflação sempre que sobe acaba afetando os mais pobres, isso foi sentido por essa faixa de renda, né, da população brasileira, e o Brasil, como outros países, acabou aportando recursos, né, para essas pessoas mais necessitadas, num volume grande. Isso tem impacto fiscal, continuará a ter impacto fiscal. Então o desafio sempre do governo claro, num país com a desigualdade que o Brasil tem, ele precisa olhar com uma atenção diferenciada em políticas sociais, não só transferência de renda, mas políticas sociais, educação, saúde para os mais pobres, mas isso tem que caber dentro do orçamento. Quando não cabe dentro do orçamento, quando o governo começa a gastar demais, isso tem um efeito indireto, que é impacto sobre taxa de juros, câmbio, incerteza sobre investimento privado. Isso pode ser prejudicial também para o crescimento econômico, o que acaba sendo ruim, principalmente para essas pessoas, né? As que mais precisam de emprego, geração de renda, onde a taxa de juros mais alta gera esse efeito ruim. Então, o desafio não é pequeno, né? O governo foi eleito legitimamente, ele está no seu direito de propor e aprovou um aumento expressivo de gastos públicos, mas eu acho que ele precisa ter cautela também para que isso seja conduzido de tal forma que nós não tenhamos impactos adversos justamente para aqueles que mais precisam de uma economia funcionando bem. E já vou pedir perdão, viu? É a Aode Cunha. Por favor, Aode, mil perdões, viu? A gente vai seguir nessa conversa agora com o Sérgio Vale. Sérgio, sem errar teu nome também, para não me comprometer nesse painel. Sérgio, vamos lá então. Para você, qual deve ser a prioridade do governo Lula na área econômica? Eu sigo na linha do Aode. Eu acho que a gente tem um cenário para o ano que vem que o grande desafio, de certa forma, é a questão fiscal, né? Quando a gente fala de auxiliar a população mais pobre, a gente tem que pensar de primeira forma, fazer a estabilidade macroeconômica que a gente tem aos trancos e barrancos conseguido manter ao longo dos últimos anos, se manter daqui para frente. A gente tem uma inflação que está contida, apesar dela estar acima da meta, o Banco Central está bastante atento a isso, mas falta de fato a gente ter um sinal fiscal mais crível por parte do governo. A gente está encerrando agora 2022 com superávit primário, mas a gente precisa voltar a trazer regras fiscais melhores e mais críveis a partir do ano que vem, e isso vai ajudar na condução da estabilidade macroeconômica olhando 2023 para frente. Quando a gente tiver essa estabilidade macroeconômica de volta, como a gente já teve no passado, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da política monetária, do Banco Central, em conjunto, a gente vai conseguir trazer um cenário muito mais positivo para investimento, para crescimento, para inflação e, consequentemente, a população mais pobre que está sofrendo agora, ela vai se beneficiar disso, né? Crescimento econômico maior e inflação mais baixa é o melhor que o governo federal pode conseguir dar para a população mais pobre ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem que dar um passo atrás,
forçar de novo essa questão fiscal de uma forma bastante efetiva logo no começo do ano. Eu acho que janeiro vai ser essencial nesse sentido, né? O primeiro passo que o governo vai dar em relação ao novo regime fiscal vai ser extremamente importante para a gente saber se o governo de fato está comprometido com essa questão fiscal. Se a gente for por essa linha, a gente avança também na reforma tributária, que eu acho que é outro tema importante que a gente vai ter no ano que vem, que eu acho que a gente vai conseguir avançar bastante, e aí você está escrevendo um caminho bastante positivo para a economia nos próximos anos. Juliana, arcabouço fiscal, questão das contas públicas do Brasil devem ser a prioridade? São essenciais, né, Carol? Acho que prioridade tem muitas, né? E tanto a Odi quanto o Sérgio já mencionaram toda a importância que o governo vai ter em olhar para a sociedade e tentar encontrar caminhos para crescer no curto, mas também olhando para o longo prazo. Né? Isso é realmente um grande desafio. A gente hoje tem uma sociedade que carece de apoio, que carece de políticas sociais, mas nós também temos uma necessidade de criar um caminho sustentável, porque nós sabemos que políticas que não são sustentáveis e que não olham, por exemplo, para o lado fiscal, que não olham para as contas públicas, que não tentam traçar esse caminho de sustentabilidade e de consolidação, inclusive da confiança dentro do Brasil, criam, né, espaços para que você tenha outros problemas se criando ali, e aí no final das contas a gente não consegue crescer no longo prazo. Então é importantíssimo que a gente consiga traçar um caminho, é óbvio que olhe para o curto, mas também pense no longo prazo. A questão fiscal, ela é uma chave importante para conseguir criar essa ponte que faz a gente crescer, sim, no curto prazo, que faz com que o Brasil consiga se solidificar e ter um ambiente melhor, mais positivo, tanto social quanto economicamente agora, mas também cria a possibilidade para que a gente consiga ter uma economia sustentável, uma economia crível, investimentos vindo, produtividade aumentando, para que a gente consiga, então, crescer lá na frente. Sérgio, você inclusive trazia para a gente a necessidade de uma reforma tributária, que é colocada como uma das prioridades do novo governo quando falamos de reformas. Qual é a urgência dela e se você vê ambiente político para a aprovação dessa, que é uma reforma que foi bandeira de vários governos? Eu acho que essa, junto com a questão do novo regime fiscal, é a reforma que a gente vai ter para 2023. Quer dizer, eu acho que a gente está maduro para aprovar a reforma, tem duas boas propostas na Câmara e no Senado, a PEC 45, a PEC 110, tem vontade dos governadores, dos prefeitos para essa reforma avançar. Alguma resistência de alguns segmentos, especialmente serviços e agro, mas se você tiver uma conversa, a gente consegue avançar com essa reforma no ano que vem. E eu acho que se o governo tiver a força política que eu acho que para essa reforma ele vai ter, o governo Lula vai conseguir implementar uma reforma que é extremamente essencial para a produtividade nos próximos anos. Eu acho que essas vão ser, no final, as duas grandes reformas que a gente vai conseguir fazer no primeiro semestre. O regime fiscal mandatório, não tem como a gente escapar, e a reforma tributária, porque a gente tem aí um tempo já de discussão sobre ela, tem vontade política para a gente conseguir avançar, tem boas propostas na praça, então acho que está no tempo e no momento para a gente conseguir aprovar. Eu acho que a gente tem capacidade total de fazer isso acontecer no ano que vem. Tem duas questões também importantes nesse sentido. Uma é que a reforma que está em discussão é imposto de bens e serviços, a gente precisa esperar a reforma também de imposto de renda, que, na verdade, quando a gente olha nos últimos meses, foi a reforma que o governo mais tocou, né? O Lula, tanto o Haddad também, colocaram muito a questão da reforma do imposto de renda, que é importante também, mas a gente precisa levar as duas em conjunto. A gente não pode fazer só a reforma do imposto de renda e esquecer a reforma de bens e serviços, do imposto de bens e serviços, que está na Câmara e no Senado, que a gente precisa avançar com ela também. Aode, estamos maduros para a aprovação de uma reforma tributária? Eu acho que sim, eu concordo com o Sérgio. É uma discussão muito longa que tem sido feita no país, várias vezes se tentou. Tem uma pessoa que foi escolhido, né, para uma missão especial, que é tocar a reforma, que é o Bernardo Api, que é muito competente, estuda isso há muito tempo, já teve lá atrás do governo Lula, tentou no passado fazer, conhece os caminhos e os desafios, as dificuldades para conseguir executar essa reforma. O Congresso, eu acho que já estava muito próximo de um entendimento, né? Aí na reta final, o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes não se entendeu muito sobre o tipo de encaminhamento da reforma, mas ela está pronta, eu acho que está madura.
madura. E é uma reforma muito importante, sim. A gente está falando aqui sobre a necessidade do país crescer mais, para poder, inclusive, ter mais recursos, né, para auxiliar a vida das pessoas que precisam mais. E a gente sabe que o Brasil cresce menos do que o mundo há bastante tempo, quando a gente olha períodos longos, 10, 20, 30 anos, por um tema de produtividade. A produtividade no Brasil é mais baixa, ela está estagnada há mais tempo. Nós precisamos ainda fazer muitas reformas, né? Não é só a reforma tributária, mas essa é uma que está pronta, está madura, e eu tenho convicção que ela, bem feita, ela pode ajudar muito o país a estimular investimento privado e crescimento econômico. Quando eu falo ela bem feita, porque tem esses temas, como o Sérgio aqui já comentou, ela precisa ser ampla, ela precisa tornar o sistema tributário mais moderno, ela precisa olhar não só para renda, bens e serviços, e eu também insisto num outro ponto. Ela é importante ser vista junto com o regime fiscal, junto com uma boa responsabilidade fiscal, porque ela não pode ser utilizada, também no meu ponto de vista, para aumentar excessivamente a carga tributária. Né? Isso seria um erro. E se a gente continuar com essa ideia de que no país qualquer tipo de política pública sempre precisa de mais dinheiro, nós já temos uma carga tributária no Brasil que ela é relativamente alta para o PIB per capita, para o tamanho da economia brasileira. Então, assim, a reforma tributária, que eu acho que está madura e é uma boa reforma, aquela que vai melhorar a eficiência, vai fazer um sistema tributário mais justo, com tributação mais igual para quem são os iguais, né, seja no setor produtivo, para quem recebe renda, ela pode ajudar muito, sim, o crescimento econômico. Mas ela não pode ser desvirtuada para cobrir um excesso de gasto ou uma situação fiscal ruim no país. Juliana, o caminho do crescimento do Brasil passa necessariamente por uma reforma tributária? E o outro ponto com relação ao nosso arcabouço fiscal. Teto de gastos caiu, né, Juliana? Não foi cumprido, não vai ser cumprido. Qual seria o caminho, então, e por que o teto de gastos não deu certo? Bom, vamos pela tua primeira pergunta, pensando na reforma tributária. Ela é essencial, ela já era essencial. A gente vai embarcar, se a gente pode dizer assim, nessa onda. A gente já embarcou nela, na verdade, né? Ela foi bastante falada e mencionada nesse último governo, não saiu do papel. A gente espera que ela saia do papel agora. Acho que não é tão fácil assim, né? Eu entendo que seja uma prioridade social. Eu não sei o quanto que essa reforma pode ser realmente uma prioridade logo de cara para o próximo governo. Nós estamos escutando aí muitas outras prioridades, o social parece que vem bem antes, apesar de que a gente sabe que não dá para desvincular as necessidades econômicas das necessidades sociais, então são responsabilidades que andam lado a lado, mas creio eu que talvez não seja tão prioridade, talvez não é a prioridade zero do governo. Isso me deixa bem desconfortável no fato de que muito provavelmente a gente talvez demore para aprovar essa reforma, e ela é muito urgente. Ela faz, sim, um papel importantíssimo dentro da estabilidade econômica, que é uma lição de casa que nós não fizemos recentemente e precisamos fazer, que é dar uma solidez econômica para que a gente consiga trazer cada vez mais investimentos. Dentro desse mesmo escopo, o teto dos gastos é um outro tema que foi deixado de lado, né? A gente não cumpriu o teto dos gastos nos últimos 4 anos, o teto do gasto cai. Naturalmente, outra âncora fiscal vai precisar ser estabelecida, porque naturalmente nós precisamos ter algum tipo de âncora, algum tipo de meta para mostrar que nós estamos conseguindo fazer a nossa lição de casa do lado fiscal, justamente para conseguir atrair investimentos, ter uma maior credibilidade, que criam essa possibilidade de um crescimento mais sustentável. Teto do gasto não deu certo por inúmeras razões, né? Primeiro porque ele era muito rígido, né? Um país como o Brasil, que passa por ciclos, que passa por inúmeras instabilidades, é necessário você ter algum tipo de flexibilidade para conseguir acomodar momentos ou situações que fogem do seu controle, mas que precisam ser acomodadas para que a sociedade não sofra tanto. O teto dos gastos era extremamente rígido, tinha uma regra que, em essência, é muito interessante, é evitar que o governo seja ineficiente ou, no nosso caso, que já é um governo ineficiente até por natureza, tentar criar espaços para uma redução da ineficiência. Infelizmente, a gente não consegue. Existem muitas coisas que acontecem pelo caminho. A pandemia é só um primeiro, ou talvez um dos percalços.
a gente já tinha outras questões que faziam com que o teto dos gastos fosse realmente muito difícil de se executar. Agora, a gente vai precisar, sem dúvida, de uma outra âncora fiscal, uma outra meta, porque isso é extremamente importante, novamente, para que a gente consiga retomar a confiança na economia brasileira, trazer investimentos e para que consigamos ver realmente as pessoas apostando nesse Brasil que tem muito potencial, mas que precisa ter um ambiente para que esse potencial realmente seja cada vez mais explorado. Aode, amanhã toma posse Lula, ele que já comandou o Brasil em 2 oportunidades. E na economia muito se tenta trazer um comparativo com o que foi Lula 1 ou com o que foi Lula 2, justamente nessa área, principalmente na área econômica. Quando a gente olha para a composição ministerial, por exemplo, a gente consegue traçar um paralelo e traçar expectativas sobre o que pode vir na economia no governo Lula, nesse 3º mandato, ou o cenário ele é tão diferente que é impossível trazer esse tipo de comparação, esse tipo de expectativa? Olha, eu acho que a gente vai precisar esperar algum tempo para ver as ações concretas do novo governo, né? Eu acho que, para ser justo aqui nessa análise, tem que deixar as coisas acontecerem de fato e as ações serem tomadas. Claro que se a gente olha para a composição, por exemplo, comparando com o primeiro governo Lula, lá se teve a escolha de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central. Agora tem, na minha avaliação, um ótimo presidente do Banco Central, mas ele já está no cargo, né? Não teve essa escolha, mas lá teve que ser feita, não foi uma escolha trivial na época. Para o então presidente Lula, né? Você teve com o Palocci a escolha de secretários bastante alinhados com uma visão, eu diria, moderna de economia próxima do mercado, como Marcos Lisboa, Joaquim Levy no Tesouro. E o início do governo Lula foi um início, inclusive, com aumento de meta de superávit primário em relação ao que tinha em 2002, de comprometimento com o chamado tripé, que era, né, de câmbio flexível, superávit primário. Então, assim, eu acho que o que a gente está vendo agora tem os sinais, assim, com uma formação de um time mais, diria, heterodoxo, né? Assim, não tão alinhado com essas regras. A prioridade, inclusive, tem se dito um aumento do nível de gastos no primeiro ano. Tem alguns temas em relação a privatizações, né, com uma manifestação contrária ao avanço de privatizações. Então, tem diferenças, na minha opinião, em relação lá aquele início. Mas, de novo, eu acho que nós precisamos esperar o início do governo. O ministro Haddad tem falado que é importante ter responsabilidade fiscal, que o governo no primeiro ano vai executar controle de gastos, que não deve se esperar esse tamanho de déficit que hoje está sendo sinalizado, principalmente depois da aprovação da PEC. Então, eu acho que, assim, com a luz aqui da boa vontade, né, e sendo justo, porque o governo não começou, tem que se esperar para ver os fatos. Mas há diferença, assim, pelo menos do ponto de vista, eu diria, de formação da equipe econômica lá atrás, no primeiro governo Lula e agora. Aode Cunha, mais uma vez, obrigada por estar conosco neste sábado. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado para você e para quem nos assiste também. Sérgio Vale, também nosso agradecimento. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Grande prazer estar aqui conversando com vocês. E Juliana também, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Carol. Um prazer estar com você. Um ótimo fim de tarde. E um ótimo Réveillon aos 3 que participaram conosco desse painel CNN focado em economia, o que esperar para 2023 e o que esperar de Lula na presidência da República no campo econômico.